Nós estamos no 14º episódio e hoje eu vou levá-los ao versículo 15. É um versículo muito conhecido, eu só não sei se ele é compreendido, não é? Então vamos tentar entender. O versículo 15 de Hebreus, do capítulo 13, diz assim: por ele, pois, falando de Jesus, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome, não é? Esse texto ele é muito tremendo, irmãos. O que a gente aprende nesse texto? Com relação ao evangélico praticado, o sacrifício, ou a oferta, ou a oferenda no evangelho deve ser somente daquilo que Deus pede. Então, no evangelho, diferente do judaísmo, diferente do islamismo, diferente de qualquer outra religião, espiritismo e até no catolicismo em alguns casos, no evangelho o sacrifício, a oferenda, deve ser somente daquilo que Deus pede. Porque tem muita gente sacrificando coisas que a Bíblia não pede. Ok? Muito sacrifício e a Bíblia não pede. E no evangelho tem sacrifício, mas só do que Deus pede. E eu vou pontuá-los para você. Agora vamos entender o contexto desse texto. Lembra que nós estamos estudando Hebreus desde o iniciozinho, tá? O texto fala de oferenda. Por ele, pois, ofereçamos. Por ele, pois, ofertemos uma oferenda. Que nós oferendamos, se for o caso. Mas que a nossa oferenda, nesse caso, seja do quê? De louvor. Então a primeira coisa que a gente precisa pontuar: o louvor é uma oferenda, é uma oferta, é uma oferenda. A palavra ofereçamos, oferenda, nesse contexto de Hebreus, ela é absolutamente proposital. Por que ela é absolutamente proposital? Lembrando que o livro de Hebreus foi escrito a judeus convertidos, a judeus oriundos do judaísmo, a judeus que foram criados no rito de Moisés, ok? E os judeus que até hoje cultuam segundo os ritos de Moisés e dos profetas do Velho Testamento, e principalmente naquela época, a oferenda era de quê? De animais mortos. A oferenda era de derramamento de sangue, como diz a lei de Moisés, por exemplo, lá em Levítico, capítulo 11, capítulo 16, versículos 11, 15 e 16. Levítico 16, 11, 15 e 16. Arão, pois, apresentará o novilho da oferta pelo pecado, porque é por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho, que é a sua oferta pelo pecado. Então, no Velho Testamento, na lei de Moisés, que muita gente segue até hoje, a expiação pelo pecado era por uma oferenda. Oferenda de quê? De um novilho, que era imolado, era morto, e pelo sangue desse novilho, o nosso pecado era perdoado. No versículo 15, depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue, o bode, para dentro do véu, e fará com ele como fez com o sangue do novilho, espargindo sobre o propiciatório e perante o propiciatório, e fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, sim, de todos os pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas imundícias. Então, oferenda era um termo comum na liturgia do judeu, na liturgia judaica. Por isso que o autor de Hebreus diz: por ele, pois, ofereçamos. Ele está se referindo à oferenda.
Só que agora, o que o texto está dizendo depois do Cristo? Que não é mais uma oferenda de animais. O que a gente oferta, a nossa oferenda hoje, é de louvor. Ok? Então, não é mais uma oferenda de um animal. Depois de Cristo, o que se oferece? Bom, louvor. Percebam, vamos ler juntos, que no capítulo 9, nós estamos no 13, você que está com a Bíblia na mão, volte para o capítulo 9 e veja comigo os versículos de 11 a 14. Os versículos de 11 a 14 do capítulo 9 fala do sacrifício de Jesus. Ok? Lembrando que os judeus conheciam os sacrifícios da lei. Agora, o versículo 9, o missivista que escreve aos judeus convertidos fala de um outro sacrifício, o de Jesus. Mas diz assim, mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, olha os bodes e os novilhos saindo daí, mas por seu próprio sangue, sangue de Jesus, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Então lemos agora lá em Levítico, que o novilho e o bode eram mortos. Eles introduziam o novilho no santíssimo lugar, que é onde entrava o sumo sacerdote, e ele expiava o pecado do povo e do lugar. Agora está dizendo, Jesus oferece o seu próprio sangue e ele obtém uma eterna redenção. Ou seja, não se mata mais cabrito e bode, a não ser para comer, para sacrificar, para oferecer a Deus, não. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servir ao Deus vivo. Então, o sangue de bodes e novilhos acaba. O sangue de Jesus na cruz do Calvário, no primeiro século, foi o último sacrifício e purifica a nossa consciência. Para quê? Para servir ao Deus vivo. Então, nesse capítulo 9, nós vemos sobre o sacrifício de Jesus e o derramamento do seu sangue. Aí nós vamos ao capítulo 10, eu quero só situá-los para o que eu quero ensinar a vocês hoje. Se fala da impossibilidade de purificação através de sacrifício de animais. Ou seja, depois de Jesus Cristo, animal que morre, morre à toa. Quem sacrifica animal hoje, à luz do Evangelho, sacrifica à toa, não serve de mais nada. Lembrando, nós respeitamos a religião de todos, nós achamos que todos têm direito a cultuar ao seu Deus. Nós somos cristãos, todavia. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz, não cabe mais nenhum outro sacrifício. Capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. É impossível. Então, não se mata mais bicho algum. Jesus se doou. Jesus fez o sacrifício final e eterno. Não cabe mais sacrifício de animais. Então, mais uma vez, o autor de Hebreus desconstrói a mentalidade do rito, do cerimonialismo, para construir uma mentalidade agora da graça. Ou seja, o resumo da ópera não é mais o que nós fazemos, é o que Cristo fez. Então, o que eu recebo de Deus, não recebo mais por causa do meu sacrifício, por causa do meu esforço, eu recebo por causa do sacrifício de Jesus. Ponto. Está resolvido. Então, quando você falar, irmãos, de sacrifício na igreja, você está falando de algo que contraria o Evangelho. E qualquer tipo de sacrifício. Porque percebam, se eu e você nos tornamos merecedores
de alguma bênção, de alguma graça, por causa de algum sacrifício ofertado, bom, eu não estou mais recebendo por causa da graça, virou mérito. E a Bíblia diz que a graça é favor imerecido. Eu recebo sem merecer. Eu recebo porque Cristo sacrificou no meu lugar. Agora, quando você que é cristão acredita que fazendo algum sacrifício você vai se tornar merecedor da graça, merecedor da bênção, você está dizendo não é mais graça, é mérito, é meritocracia. Isso não é evangelho. Perdão. Tá certo? Eu sei que a igreja evangélica está cheia de campanha, está cheia de sacrifício, está cheia de subidas a isso, descidas aquilo, de abstinência disso, de aquilo. Tudo bem, você lê o evangelho e acredita que você tem que fazer sacrifício, amém, faça. Mas no evangelho de Jesus não tem mais sacrifício não, ok? Tem, mas não como se vê hoje. Eu vou mostrar para vocês. No evangelho só cabem os sacrifícios que a Bíblia pede. E eu vou mostrar a vocês quais são eles. Então, depois disso, o autor lhes ensina através de um desafio. Não cabe mais boi, não cabe mais bode, não cabe mais novilho, não cabe mais morte de animal. O último foi morto, que foi Jesus Cristo, e foi ele que se entregou vertendo o seu sangue. Então, o autor de Hebreus está ensinando aos judeus exatamente isso e continua a lhes ensinar, só que através de um sacrifício, de um desafio. Qual o desafio? Capítulo 10, versículos 19, 20, 21 e 22. Qual é o desafio? Entrar no Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar no templo, lembra? O templo, ele tinha o pátio, que era o átrio, que era o quintal, tinha o santo lugar, que era o lugar onde ficava a congregação, e tinha o santíssimo lugar, que é o que a gente chama de púlpito, e tinha uma cortina, onde ficava a Arca da Aliança e só entrava o sumo sacerdote. O santíssimo lugar só entrava o sumo sacerdote para matar o animal e clamar pelo pecado do povo que estava no átrio e no santo lugar. Pois bem, agora o autor de Hebreus convida a todos a entrar no Santíssimo Lugar, que era um lugar só do sumo sacerdote, só que por um novo e vivo caminho. Não é mais pelo sangue de animal. Olha só o versículo 19 no capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, não é mais de novilho, nem de bode, nem de touro, pelo caminho que ele inaugurou, caminho novo e vivo, porque é ele mesmo que se permitiu matar na cruz do Calvário, que verteu o seu sangue, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então ele é um caminho vivo, através do véu, isso é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O autor de Hebreus está dizendo assim, gente, depois de Jesus, o lugar santo não é mais o santuário de tijolo e de pedra. Depois de Jesus, não existe mais lugar santo, como pensava ainda a mulher lá do poço, onde Jesus pede água. Nossos pais diziam que o lugar de adorar é em Jerusalém, e era aqui em Gerizim, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus diz assim, ó, gente, não é mais em Gerizim, não é mais no Sinai, não é mais em Jerusalém, porque Deus é Espírito, e importa que todos os que o adorem em espírito e em verdade. Não é mais um lugar, é a forma, tem que ser em espírito e em verdade. O ensino agora não é mais o que acontece do lado de fora, é o que acontece do lado de dentro. Não é mais no templo que eu adoro, não é mais através de sacrifício que a gente adora, não é mais através de liturgias que a gente adora.
A adoração acontece dentro, é na consciência, é no coração purificado. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência. Ou seja, as obras mortas são os sacrifícios que hebreus continuavam oferecendo a Deus. Os judeus continuavam matando animais, os judeus continuavam obedecendo às datas santas, às festas santas. Ele está dizendo, tudo obra morta. Agora a gente serve a Deus com a consciência. Consciência. Eu acho que isso ficou claro, não está, irmãos? Pois bem, não cabe mais sacrifícios depois de Jesus de Nazaré. No Evangelho não tem sacrifício, a não ser aqueles que a Bíblia pede. E quais são os sacrifícios que a Bíblia pede? São esses que eu vou mostrar a vocês daqui para frente, né? Quando a gente vai ler o Evangelho, e no Evangelho os convertidos já estavam discipulados de que não cabia mais sacrifício, nós lemos em Mateus 9:13, palavra do Cristo, que diz assim: e depois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. E depois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Por quê? Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Bom, na religião litúrgica, ritualística, quem sacrifica, imaginando que sacrifica a Deus, são aqueles que, porque sacrificaram, se acham justos. Agora, tu imagina na cabeça do judeu, irmão, o Messias que eles não reconhecem até hoje, dizer para eles, aos doutores da lei, aos fariseus, aos saduceus, a todos os hebreus: vocês acham que estão justificados porque continuam a matar bodes, novilhos, touros? Vocês acham que são justos, estão justificados porque vocês continuam obedecendo às festas do Velho Testamento? Vocês acham que são justificados porque vocês sacrificam? Então, de saída, eu lhes digo, eu não vim a chamar justos. Eu vim chamar pecadores. Eu vim chamar aquele que honestamente entendeu que não é nada do que ele faz que o justifica. O que o justifica é o sacrifício de Jesus. E para alguém confessar a Jesus como aquele que perdoa o pecado, só se for pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Bom, para eu matar um bode, para eu matar um boi, para eu fazer uma campanha de 7 sexta-feiras da vitória, 5 quintas-feiras do poder, 12 quartas-feiras da redenção total, subir uma escadaria de joelho, passar uma semana no monte orando, fazer jejuns de semanas. Eu não preciso nem ser convertido, basta que eu tenha uma ambição material, porque geralmente a gente faz sacrifício no Evangelho, sendo evangélico, quando a gente quer alcançar uma bênção grande, quando tem alguém morrendo que a gente ama, quando a gente quer comprar uma propriedade que está para além da nossa necessidade, quando a gente quer uma conquista muito grande, aí a gente sacrifica como quem diz: Deus, veja o meu sacrifício, me dá essa vitória gigante. Não, segundo o Evangelho não. Nada nos torna justos. E ele não veio chamar justo, ele veio chamar pecadores. Para lidar com os pecadores, não basta que eu seja justo, eu tenho que ser misericordioso. Então o que Jesus está dizendo aqui é que o que estabelece uma relação saudável entre os homens, entre os justos e os pecadores,
é a misericórdia. Então ele está dizendo, por que eu quero misericórdia? Porque é a única forma, Neil, de você que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, se relacionar com quem ainda não foi justificado é através da misericórdia. Porque se você é justificado, mas não tem misericórdia, o que você evoca é juízo e não conversão. E diz para mim que o que a gente vê hoje na vida é juízo, 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 juízo. Sim, o evangelho é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus também é o Deus que castiga. Deus é o Deus que pune. Deus é o Deus que não sei o quê. A gente clama por punição o tempo inteiro. A gente tem muita dificuldade de falar que Deus é só amor. Porque a gente quer punição. Veja, algumas pessoas aqui perguntando, o que o senhor acha da pessoa do Ed? Por quê? Porque ele falou na visão de vocês uma heresia, e isso é razão para eu esculachar um irmão, para eu ameaçar a família dele, para eu xingar filho, filha, para eu ameaçar de morte? Não, Jesus nunca fez isso, nem com fariseu. O que Jesus requer dos cristãos é amor, discordar com amor, discordar com respeito, discordar com solidariedade, respeitar quem não é da nossa religião, respeitar quem é ateu, respeitar quem nos odeia, porque Deus ama, inclusive aqueles a quem nós odiamos. Religioso não vai entender isso nunca, porque o religioso se acha justo, ele se acha o eleito de Deus, então ele quer que morra todo mundo. Ah, Jesus está dizendo, eu quero misericórdia e sacrifício só do que eu mando. E vamos ver que tipo de sacrifícios a gente encontra na Bíblia. O primeiro está aí nesse versículo 15 mesmo de Hebreus capítulo 13. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios. Mas de quê? Louvor. Aí ele começa definindo, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, o louvor é fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Vamos entender isso aqui. Quem é que louva? Os lábios que confessam a Jesus como Senhor. É aquele que diz, Jesus Cristo é o meu Salvador e Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Então, quem é que louva de verdade, segundo o Evangelho? Aquele que já confessou Jesus como Senhor. Se você ainda não confessou Jesus como único e suficiente Salvador, você pode fazer tudo que os que confessaram fazem, mas o teu não é recebido como louvor. Então louvor é produto daquele que tem lábios que confessam Jesus. Agora vamos entender outra coisa. Não está dizendo que louvor é aquilo que os lábios produzem, porque a maioria dos crentes acredita que louvor é cantar. Não é o que o texto está dizendo. Louvor é aquilo que aquele que confessa com os lábios que Jesus é Senhor, oferta a Deus. Então, o louvor não é o que o lábio produz, é o que produz aquele cujos lábios confessaram a Jesus. Então, você já confessou Jesus como Senhor com os teus lábios? Jesus Cristo é o meu Senhor? Já. Então, é de você que ele espera receber louvor. Não está dizendo que louvor é aquilo que sai dos meus lábios. Está dizendo que o único que pode louvar é aquele cujos lábios confessaram a Jesus como Senhor. Não está dizendo que louvor é o que sai dos meus lábios. Vamos entender isso, irmão? Vamos. Por que louvor? Por que a oferenda requerida aqui é louvor? Porque a cultura religiosa de então era construída sobre oferenda de sacrifício. Já falei. Mas por que aqui que ele pede louvor? Porque em Jesus não é mais a oferenda de sacrifício. Em Jesus, presta atenção, a religião e a vida se confundem. No Velho Testamento, para o judeu, a religião era algo que ele professava. No Evangelho,
religião e vida se confundem. Ou seja, no Evangelho, o louvor a Deus sou eu. Não é só o que eu produzo, porque o texto deixa absolutamente claro que o louvor só pode ser extraído de uma vida que confessou Jesus. Portanto, eu e alguém que não confessa Jesus, confessa outros deuses, podemos fazer a mesma coisa, podemos cantar a mesma música no mesmo lugar. O meu é recebido como louvor e o dele não. Eu que confesso a Jesus e aquele que não confessa a Jesus, nós podemos fazer a mesma coisa. Podemos dar um copo d'água em misericórdia para alguém sedento. O meu copo d'água é louvor e o dele não. Porque Deus reconhece como filho aquele que nasceu de novo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O louvor só pode ser extraído daquele que se tornou filho, daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Pelo que se alguém está em Cristo, ele é nova criação. Então só adora a nova criação. Porque se não nasceu de novo, é produção desconectada do Espírito. Dá para entender isso, gente? Eu acho que dá para entender, não é? Então, louvor no Novo Testamento e no Evangelho não é algo que eu simplesmente canto. O louvor sou eu. Louvor não é uma canção. Louvor não é uma campanha. O louvor é a minha vida. Porque como nós aprendemos, nasce da consciência e de um coração renovado, de uma vida renovada. Então o louvor sou eu. O louvor é o que eu, com a minha vida, produzo para a glória de Deus e, sobretudo, tem a ver com aquilo que eu porque produzi, despertei no meu próximo quando eu sou o caminho de Deus para a sua vida. Quer ver uma coisa interessante? A gente imagina que louvar é cantar, né? Já vi que não vai dar para a gente acabar hoje porque isso é muito prolixo e profundo. E a gente vai falar de várias adorações hoje, só falta 20 minutos. Nós temos uma cultura no evangelicalismo mundial de cantar o tempo todo. Tem cultos que a gente canta 2 horas e tem 15 minutos de palavra. Tem cultos que não tem nem palavra, canta. Aí a gente chora, a gente se emociona, a gente baba, a gente cai, a gente rola, a gente entra em catarse espiritual, psíquica, não sei. Eu estou falando que a gente não deve cantar? Claro que deve. Eu canto muito, sou músico. Eu me formei na escola de música Vila Lobos. Eu li partitura, toco violão, toco contrabaixo, toco berimbau. Eu sou músico, eu cantei, eu toquei em banda gospel quando era jovem. Amo música, amo cantar. Ouço música sempre que posso. Estou dizendo que a gente não pode louvar com canções? Claro. O problema é que 99% dos cristãos só adoram com canção. Porque eles acreditam que o fruto dos lábios é a canção. Não. O fruto dos lábios de que confessam a Jesus é o sujeito que confessa a Jesus. Então, o sujeito que confessou Jesus, toda a sua vida será para louvar ao Senhor. Então, quando eu leio a Bíblia e vejo a palavra do Senhor, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, eu fico pensando, irmão, pense comigo, raciocínio, para seu cérebro, que Deus procura adoradores. Pensa num Deus como o nosso, onipresente, que está em todo lugar, onisciente, que sabe tudo, onipotente, que tem todo o poder. Um Deus diante do qual todos nós estamos nus. Ele que lê nosso pensamento e as intenções do nosso coração. Como que esse Deus pode procurar alguma coisa? Você acha que tem alguma coisa que possa estar escondida para Deus? Pensa. Lembra que eu falei de Adão algumas semanas atrás? Quando o homem peca, ele se esconde de Deus. Deus que o visitava todo dia, na virada do dia.
Depois do pecado, Adão tenta se esconder de Deus atrás de uma moita. E o interessante é que Deus entra no jogo, né? Deus passa atrás de Adão, que está atrás de uma moita, ridiculamente tentando se esconder de Deus. E Deus ainda diz: Adão, onde tu estás? Adão está aqui, ó, Deus olhando para ele: Adão, onde tu estás, Adão? Como se Deus não estivesse vendo Adão escondendo atrás da moita. Não tem como se esconder de Deus. Então por que a Bíblia diz que Deus procura? Para que eu e você entendamos que o adorador é uma figura rara entre os homens. Quando Deus usa a palavra procura, Ele usa uma palavra que a gente chamaria de antropomórfica. É uma forma, é uma linguagem humana que Deus usa para conotar raridade. Se Deus procura para conotar que o adorador é coisa rara, então o adorador que Deus procura não é o cantor. Porque tem gente cantando música para Deus 24 horas por dia, em cada canto dessa nação, em cada canto do mundo, em todo banheiro, em todo quarto, em todo templo, em todo carro, tem gente cantando uma música para Deus. Então Deus não precisaria procurar, porque tem cantor dando em pé. Então não é de cantor que Deus está falando. De que adorador Deus está falando? Quando a Bíblia diz que nós oferecemos sacrifício de louvor, Ele está dizendo: Neil, a tua vida é o louvor. E de que sacrifício Ele está dizendo? Eu ilustro para você, você vai entender perfeitamente. Vamos imaginar que nós estejamos num lugar onde tem pessoas que estão morrendo de fome. Vamos imaginar que você encontra uma pessoa no interior da África, numa viagem missionária, que já está pele e osso, e você a acha caída no chão, e você compartilha a tua comida com ela. E ela come a tua comida. E você a acolhe. E você dá água para ela. Você a alimenta de novo. E você salva a vida dessa pessoa. Pergunto: o que você acha que essa pessoa vai sentir depois que você a alimentou, a descedentou e a acolheu? Bom, o que essa pessoa sentir é o teu louvor para Deus. O meu louvor para Deus é extraído da vida daquele que eu servi. Quando eu dou água a um sedento, o que ele sente? Bom, isso que ele sentiu, essa alegria, essa gratidão é o meu louvor a Deus. O que Deus espera dos seus filhos, que são sal e luz? Que nós sejamos aquele que dá sabor, daquele que preserva, daquele que ajuda ao outro extrair de si a sua melhor versão. Então, por que Deus procura adoradores? Porque seres humanos que ajudem ao outro a extrair de si a sua melhor versão são raros. Cristãos estão dentro de templos cantando musiquinhas para Deus. Cristãos estão nas redes discutindo quem tem mais razão, quem tem a melhor teologia, quem tem a melhor banda de louvor, quem tem a igreja mais ungida. Mas grande parte das nossas igrejas não passam de depósitos de convertidos, depósitos de gente que não é útil na vida de ninguém. Na maioria das nossas igrejas, os crentes são só religiosos e não adoradores. São cantores, mas não adoradores. Por quê? Porque Deus espera que através de mim alguém consiga se soerguer, alguém consiga achar a sua melhor versão. Pois bem, o meu louvor a Deus eu ofereço a Deus através do serviço que eu presto ao necessitado. Eu vou dar 2 exemplos a vocês. Eu não sei usar isso aqui, então acho que eu vou tentar me fazer entender mostrando a vocês 2 fotos. Eu vou mostrar a vocês 2 fotos que para mim é um exemplo crasso do que seja a verdadeira adoração. Vamos ver se você consegue ver aqui, ó. Tá vendo essa foto?
Então, essa foto foi tirada na África, ok? E tem uma mão, um par de mãos adulta, dando um ursinho de pelúcia para essa menina. Que na África nunca viu um negócio desse, né? Pois bem, tá vendo o sorriso dessa menina? Olha, coisa linda. Pois bem, o sorriso dessa menina é o louvor dessa mulher que dá a ela o ursinho de pelúcia. O que o serviço, o amor dessas mãos extraiu da criança? Alegria plena. Pois bem, esse sorriso, essa alegria da criança, não é o louvor da criança, é o louvor da mão que a serve. Lindo, né? Deu para entender o que é louvor? Eu vou mostrar um outro exemplo. Essa foto foi tirada nos escombros de Beirute. Tá vendo a cidade lá atrás toda bombardeada? Tá, né? Pois bem, esse pai achou uma banheira, encheu d'água e deu um pouco de alegria a essas duas crianças. Olha a alegria das crianças. O sorriso dessa criança, a alegria dessas crianças, é o louvor desse homem a Deus. Eu me amarro demais, me amarro demais. O meu louvor, eu ofereço a Deus, extraindo de você o teu melhor. Você pode cantar na igreja todo dia, o dia todo. Você pode fazer 24 horas de adoração, 78 horas de adoração, um mês de adoração. Se essa adoração for só cantar, 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 eu acho que grande parte dos crentes perde tempo na vida, porque não é cantor que Deus procura adoradores. E o adorador é aquele que, através de seu serviço, extrai a melhor faceta da vida do outro. Por que Deus procura adoradores? Porque Deus sabia que no final, poucos seres humanos conseguiriam extrair do outro o seu melhor. O que a gente vê hoje são relações tóxicas, crentes tóxicos, crentes juízes, apontadores de dedos, religiosos, moralistas, sempre preocupados com o que pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é pecado, mas seres humanos desumanos que não conseguem extrair nada de ninguém, a não ser raiva, a não ser ódio, a não ser indiferença. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui me ouvindo, quantas pessoas você se lembra que depois de você se tornaram melhores pessoas? Quantas pessoas depois de você passaram a sorrir mais, ter mais amor pela vida? Eu disse a alguém há bem pouco tempo atrás, hoje é muito fácil da gente odiar. Hoje é muito fácil da gente tratar os outros com indiferença, porque nossas relações são tóxicas. Mas é tão difícil a gente amar alguém. E quando a gente ama alguém, às vezes maldam isso e a gente tem que parar de amar. A gente tem medo de amar. A gente tem medo de confundir amores. A gente tem medo de se doar, de se encontrar, de se tocar, de se abraçar, de se beijar, de conversar, de se compartilhar. De se compartilhar. Sacrifício na Bíblia é sacrifício de louvor, irmãos. E o sacrifício de louvor é ser para a glória de Jesus a ponto de extrair do outro a sua melhor versão. A liturgia que o agrada é o meu testemunho. A oferta que ele recebe é o meu dom, é o meu talento, é a minha misericórdia. Vou tentar acabar hoje.
Segundo sacrifício, Hebreus 13:16, está aí, ó. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir. Preste atenção. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, fazer o bem é um sacrifício, repartir é um sacrifício. Por que fazer um bem hoje é um sacrifício? Porque você faz bem, o cara te apunhala pelas costas. Você doa, o cara te rouba mais ainda. Você abençoa, ele abusa da tua bênção. O homem não é grato. Aí o que acontece? Acontece o que Paulo diz lá em Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Fazer o bem cansa. Chega um tempo que a gente faz o bem e a gente se sente bobo. Você faz o bem, faz o bem, faz o bem, só recebe pancada e ingratidão. Aí os outros dizem assim: pô, você é muito bobo, cara. Você continua ajudando essa pessoa, você continua sendo gracioso com as pessoas são ingratas, são indiferentes. Deixa de ser bobo. Não, deixa de ser bobo não. Se fazer o bem for ser bobo, seja bobo. Se fazer o bem tá difícil, continua fazendo o bem, porque é um sacrifício que agrada a Deus. E qual é o outro sacrifício que agrada a Deus? Repartir. Você quer agradar a Deus? Quero. Então faça o bem e reparta. É muito comum hoje fazer o bem. Repartir é cada vez mais difícil. Por quê? Porque a avareza tomou a maioria dos homens, que é o pecado de idolatria, a cobiça, a mão de vaca, a mesquinhez. Gente que é possuída pelo que possui. Pois bem, quando você faz o bem, quando você reparte, quando você doa, quando você contribui generosamente, você está oferecendo a Deus um sacrifício que o agrada. Romanos 12:1, que é o sacrifício de si mesmo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, sacrifício vivo é o sacrifício de nós mesmos. E o sacrifício de nós mesmos é o sacrifício dos nossos corpos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício a Deus. Por que Deus quer o sacrifício do meu corpo? Por algumas razões. Primeiro, porque é a parte em nós com a qual a gente gasta mais tempo. É a parte que nos faz, portanto, roubar um tempo que deveria ser gasto com Deus. Quanto tempo a gente gasta, irmão, embelezando esse corpo, malhando esse corpo, botocando esse corpo, cuidando desse corpo. Esse corpo, portanto, pode ser porque gasta um tempo demais em cima dele, o culpado pela pobreza espiritual presente na vida de tantos crentes. Por que Deus quer o sacrifício do nosso corpo? Porque é a parte com a qual nós gastamos mais tempo na nossa vida. Por que Deus quer o sacrifício do nosso corpo? 2, porque é a parte em nós mais adorada. Ela é adorada por nós e adorada pelos outros. Me faz, portanto, roubar a glória de Deus. Hoje, quando nós olhamos para um filho de Deus, o que nós vemos é o filho de Deus, não o Deus do filho. A vida dos cristãos hoje não reflete Jesus, não reflete a beleza de Jesus, reflete a beleza que o sujeito e a sujeita querem exibir. Ostentação, narcisismo, chega a ser chato, chega a ser nojento esse exibicionismo que a gente vê hoje. Por que Deus quer que a gente sacrifique o corpo? Porque ele é adorado através do corpo, principalmente quem tem corpo bonito e gosta de exibi-lo. Você rouba a glória de Deus e Deus não divide sua glória. Por que Deus quer o sacrifício do nosso corpo? Porque a parte em nós que tem um órgão inflamado pelo inferno. Tiago 3,6. A língua também é um fogo, qual mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamadas pelo inferno. Por que Deus quer que a gente sacrifique o corpo? Porque todos os nossos corpos têm uma língua que é inflamada pelo inferno. Se essa língua não for santificada, a gente mata muita gente, porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quantas pessoas você já assassinou com a tua língua? Quantas pessoas você já assassinou com o teu dedo teclando? Nós vivemos numa geração de assassinos de reputação. Nós vivemos numa geração de assassinos. Vivemos um genocídio na rede. Não acontece quem tem corpo sacrificado ao Senhor. Dificilmente você vê um homem santo,
uma mulher santa de verdade denegrindo alguém, discordando com desonra, com ingratidão e com injustiça. Por que que Deus quer que nós sacrifiquemos o nosso corpo? Porque é a parte finita em nós que, a despeito disso, é insaciável. Nosso corpo é insaciável. Como diz lá Provérbios 27:20, o Seol e o Abadom nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Viver na carne é como dar um tiro no pé, é falta de amor próprio. Por quê? Se você tem no corpo a tua maior fonte de alegria, você está diante de um tirano, porque esse corpo não se satisfaz com nada. É dar um tiro no pé, por quê? Porque é abrir mão da possibilidade de plenitude, é trocar o eterno pelo temporal. E me lembra a fala de Paulo aos Gálatas: sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que padecestes tantas coisas em vão, se é que isso foi em vão? Paulo está dizendo, não deixem de dar prioridade ao Espírito. Não tire o reino do primeiro lugar, porque vocês vão dar um tiro no pé. Porque se vocês colocarem o corpo, o carnal, em primeiro lugar, vocês estão diante de um Senhor que não se sacia com nada. Por mais que você dele quer mais, por mais que você o sirva, ele nunca é suficiente. Porque é um Senhor insaciável. Viver na carne é dizer a Deus que se abre mão da felicidade. Por quê, irmão? Porque a gente lê lá em Eclesiastes 2 e 3 que Salomão tentou dar sentido à sua vida dando tudo que a carne pediu. E ele diz que do riso disse, de que me serve este? E da alegria disse, não me vale de nada. Foi Denis Diderot que definiu virtude assim, virtude seja qual o aspecto pelo qual encaremos um sacrifício de nós próprios. Virtude é o sacrifício de nós próprios. E se é um sacrifício que Deus se agrada, além do louvor, de fazer o bem, de repartir, é o sacrifício de nossos corpos. Mas também, anote aí, Romanos 15:16, o sacrifício da missão. Mas em parte vos escrevo mais ousadamente, como para vos trazer outra vez à memória, por causa da graça de Deus que me foi dada, para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis os gentios como oferta, como sacrifício santificada pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo, a sua missão era um sacrifício a Deus. E por último, irmãos, Filipenses 4:18. Mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está falando das ofertas que a igreja de dos Filipenses mandou para Paulo. Hoje os crentes ficam discutindo se dá dízimo, não dá dízimo, dá oferta, não dá oferta. É uma briga desgraçada. E aí cada um dá uma desculpa esfarrapada para dizer que não dá oferta, porque isso está no Velho Testamento, porque não sei o que, não sei o que lá. Não, você não dá porque você não consegue mesmo. É um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E se Deus se agrada, a gente dá com alegria. Termino citando Johann Goethe. Foi Goethe quem disse, um grande sacrifício é fácil. Os pequenos sacrifícios contínuos é que custam. Então, meu irmão, aprenda no nome de Jesus, que depois de Jesus, a Bíblia diz que os sacrifícios perderam sentido. E os únicos sacrifícios que contam são os que ele ordena. Sacrifício de louvor, sacrifício de repartir, sacrifício do nosso corpo, de nós mesmos, o sacrifício da missão e o sacrifício de ofertas que se traduzem em sustento de necessidades. E a minha oração é que você não perca tempo em lugares que exigem de você o tempo inteiro.
onde você sacrifica a família, sacrifica tempo, sacrifica alegria, sacrifica talento, sacrifica carreira, sacrifica tudo para tentarem achar alguma coisa em Deus. Não precisa. Jesus já fez o sacrifício. Louve ao Senhor e ajude alguém a extrair de si a sua melhor versão, e eu te garanto que a tua vida muda, porque o Deus que a gente serve só dá para quem quer ser não o destinatário do que Ele dá, mas o canal. Compartilhe o que Deus te deu, ajuda alguém a emergir de si e extrair de si a sua melhor versão, e você vai ver que você se tornará um adorador que Deus acha todo dia e abençoa.